してもやや子は父を飲むものと知るを解けの洋楽という。O bebê toma leite. Saber tal obviedade é a quintessência da linhagem primordial. O bebê toma leite. Saber tal obviedade é a quintessência da linhagem primordial. Este é um verso do grande mestre Nissen Shonin. E o mais importante, quando a gente ouve esse verso de hoje, é nós nos atentarmos e aprendermos essas palavras, quintessência e a palavra primordial. Quando alguém fala assim, essa é a quintessência, essa é a essência, isso é o primordial, né? É porque é alguma coisa muito importante. É algo que não pode faltar, de forma alguma. É algo que não podemos deixar de lado. Exatamente porque é essência, é essencial, é algo primordial. Se faltar isso, não dá, né? Não tem jeito. Então, nosso mestre Nissen Shonin deu o exemplo de um bebê. Para um bebê, pode faltar qualquer comida, né? Ele não precisa de comida, né? Um bebê recém-nascido. Pode até faltar água, mas não pode faltar leite. A gente pode até achar estranho, né? A gente está falando que não precisa de água, né? O ser humano precisa de água. Mas eu fiquei pesquisando, diz que um bebê recém-nascido, que é amamentado por leite materno, diz que não precisa de água, porque dentro do leite já tem água, tudo que o bebê precisa. Então, na verdade, dentro do leite materno já está tudo equilibrado, quantidade de sais minerais, a própria quantidade de água, né? Então, os especialistas até dizem que é bom não dar água para bebê recém-nascido, senão o bebê ele vai se sentir satisfeito, né? Vai encher, e ele não vai querer o leite, que é, na verdade, o que não pode faltar. E aí pode faltar nutrientes para o bebê. Por isso, nessa fase, quando o bebê acabou de nascer, é preciso tomar muito cuidado até com isso. Parece uma coisa muito boba, natural do ser humano, né? Faltar água, mas é uma coisa muito importante para a vida desse bebê. Por isso, quando a gente lê no início do verso de hoje, que coisa boba, o bebê tomar leite. O que o Nissen Shonin está querendo dizer com isso? O que tem a ver bebê toma leite? Mas o Buda, mestre Nichiren Nissen Shonin, comparava a gente, o ser mundano dessa era Mapo, com um bebê. Eles sempre faziam essa comparação, né? Para a gente entender exatamente como é que deve ser o nosso caminho, como é que nós devemos nutrir corretamente a nossa alma, o nosso espírito. Nós, seres mundanos, somos movidos pelos venenos, pelos egos, né? E nós devemos saber que aquilo que é essencial e que não pode faltar na vida do ser mundano, né, dessa era Mapo, para nós, o que não pode faltar de jeito nenhum é exatamente a fé, a oração, né, única do Namu-myoho Renge-kyo. Os nossos mestres orientam dessa maneira porque a gente não sabe equilibrar direito as coisas. Então, às vezes, a gente quer as coisas demais, né? Então, a gente quer, eu quero saber tudo sobre o budismo, sobre os ensinamentos, eu quero estudar, saber isso, aquilo, né? E a gente acaba enchendo a nossa cabeça. Mas os nossos mestres falam, quando a gente tenta encher a nossa cabeça de ensinamentos, querer só ser um estudioso da religião, é como dar comida para um bebê. Eu acho que o bebê precisa de feijão, porque dá força. Acho que o bebê precisa de arroz, porque ele faz crescer, né? Eu acho que ele precisa de isso, aquilo, porque precisa de vitaminas. Mas os mestres dão esse exemplo, por exemplo, do moti, o bolinho de arroz moti. Imagina a gente dar um moti para um bebê. Com certeza ele vai morrer, ele não vai conseguir nem engolir. Então, estudar,
encher cabeça de conhecimento é como dar moti para um bebê. Nós somos o bebê. A gente acha que é bom, é melhor que leite, é mais forte. Mas na verdade, ele pode acabar fazendo mal, matando o bebê, porque não consegue digerir aquilo direito. Então o que a gente precisa saber é o que realmente precisa para crescer. Então a pergunta que nós devemos fazer para nós é: o que eu realmente preciso para poder ser mais feliz, para eu crescer espiritualmente? O que é primordial? O que é essencial para mim? Então os nossos mestres falam, não é conhecimento, não é estudo. O que não pode faltar é a fé em ninguém aqui. A mais genuína e pura fé. É isso que vai salvar a nossa alma e não é o conhecimento. Agora, ao contrário disso, a gente não sabe equilibrar direito, né, como eu disse. Ao invés de exagerar, a gente pode fazer faltar. Então a gente pode achar que devemos dar bastante água para o bebê, mas assim como a gente falou no início, o corpo do bebê vai achar que está bom e não vai mais querer o leite, porque acha que já está bom, né? Então podemos comparar a gente, né, achar que eu fazendo o bem aqui ou ali, eu vivendo minha vida tranquilo, já está bom, né? Não preciso rezar tanto assim. Mas quando a gente não ora pelo bem de alguém, né? Quando a gente começa a viver só apenas para si, na verdade isso não é o suficiente, né? Viver apenas para si não é o suficiente. Alguma vez na nossa vida, mais para frente, a gente vai encontrar nosso karma negativo, vai aparecer, a gente não vai ter força suficiente para superar essas coisas, vamos sofrer, vamos fazer as outras pessoas sofrerem. Por isso, se faltar, a gente vai acabar sofrendo também. Então, se faltar o leite, vai faltar coisas muito importantes. Se faltar a fé dentro da nossa vida, vai faltar nutrientes como compaixão, que é o que precisa exatamente para fazer crescer saudavelmente de verdade. Por isso, quando o nosso mestre fala no verso de hoje, o bebê toma leite, é exatamente com esse tipo de sentimento que ele está tentando nos transmitir. O bebê somos nós, esse bebê. O leite é o Namu-myo Renge Kyo. Não precisa de estudos, mas também não pode ter negligência. Basta só isso, só o leite, o Namu-myo Renge Kyo. Mas isso não pode faltar de jeito nenhum. Outro dia eu estava aqui no Nikkyoji, lá na minha casa. Não sei se todo mundo sabe, a minha casa fica no último andar ali do apartamento dos sacerdotes. E eu estava lá fazendo minhas coisas, de repente eu ouvi a voz do meu filho, o Diego, né, de 3 anos. Né, ele veio correndo. Aí eu fui ver o que estava acontecendo, né, na janela. Aí ele estava vindo correndo pelo jardim, aí chegou na porta do apartamento, tem uma porta de vidro. E ele tentou entrar na porta de vidro, né? Fez barulho, clac, né? Falei, vai, o que será que o Diego está tentando fazer? Aí ele ficou tentando abrir, né? Clac, 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 clac. Mas aí, de repente, né, enquanto eu ouvia o barulho da porta tentando abrir, eu ouvi o Diego falando assim, Namu-myo Renge Kyo, Namu-myo Renge Kyo. Falei, olha, ele está rezando. Aí chegou a pessoa assim, né? Ela falou, bom, ele vai levar para lá. Estava tentando fugir. Mas aí eu falei, puxa vida, né? 2 anos, 3 aninhos, e a gente não ensinou para ele, né? Namu-myo Renge Kyo é isso, Namu-myo Renge Kyo é aquilo, fé é isso, né? Mas eu acho que ele via as pessoas orando, né? Aqui no Oterá, né? Namu-myo Renge Kyo. Quando ele batia a cabeça, né? A gente chega lá, Namu-myo Renge Kyo. Quando ele passa por alguma dificuldade, alguém fala, né? Namu-myo Renge Kyo. Então, acho que ele foi aprendendo dessa maneira com as pessoas. Aí ele percebeu, quando precisa de alguma coisa, tem que rezar Namu-myo Renge Kyo, né? E ele acabou manifestando isso naturalmente, né?
mesmo ele tão pequeno, pense, poxa, ele tem fé. Ninguém precisou ensinar de forma intelectual ou pela cabeça, né? Simplesmente por esse sentimento. Então, a gente pode até comparar assim o Diego com a gente, né? A gente tem que aprender essa fé pura, genuína. É o que não pode faltar para a gente. Pode ter muitos estudos também é bom, mas o que não pode faltar é esse sentimento puro de fé do Namyo Horenge Kyo. Pode até parecer esquisito eu comparar a gente, né, com uma criança, com o Diego, mas é bem isso. Não importa se é inteligente ou não, não se importa se é rico ou pobre, se tem bens ou não, né? Se ela vai conseguir iluminar o coração dela, se ela vai conseguir iluminar a vida das outras pessoas, nada disso vai importar. O que preciso ter é aquilo que é primordial, que não pode faltar em nós, essa fé pura do Namyo Horenge Kyo. Então o mestre Nissen Shonin nos ensina através da seguinte citação: Goshinami, na nossa religião, o essencial se aprende ao abandonar a erudição e ter fé e a oração. O aprendizado se faz orando. Repetindo, na nossa religião, o essencial se aprende ao abandonar a erudição e ter fé e a oração. O aprendizado se faz orando. E assim foi. Então, o verso de hoje, né, de um primeiro momento, às vezes a gente não compreende, mas é o espírito do Buda, é o espírito de compaixão, né, de sabedoria dos nossos mestres. É isso que nós temos que aprender e nós devemos aprender e que o nosso mestre está tentando nos transmitir. Que não pode faltar exatamente, é a única coisa que não pode nos faltar, é a fé e a oração do Namyo Horenge Kyo. É isso que transmite este verso do grande mestre Nissen Shonin. Yueni Gokyoka ni doshite mo yayako wa chichi o nomu mono to shiru o toke no yogaku toyu. O bebê toma leite. Saber tal obviedade é a quintessência da linhagem primordial. O bebê toma leite. Saber tal obviedade é a quintessência da linhagem primordial. Homo Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namyo Horenge Kyo Namyo Horenge Kyo Namyo